Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Dinheiro Simples. Hoje a gente vai falar sobre o Imposto de Renda 2026. Você vai sair daqui sabendo exatamente quanto você vai pagar de imposto, quanto que vai ser o seu salário líquido exatamente e a diferença no lerite que você vai perceber. Então vamos direto aqui para o Gov. A gente tem aqui a notícia falando sobre o novo Imposto de Renda, que começou a valer a partir de 1º de janeiro de 2026, mas a gente só vai ver a diferença agora no pagamento de fevereiro. Janeiro ainda veio com o valor antigo, porque era referente a o mês trabalhado de dezembro. E aqui a gente tem a famosa tabela, então, da isenção. Então, até R$5.000 a gente vai ter a isenção completa do imposto de renda. Entre 5.000 e 7.350 vai ter a redução do imposto através dessa fórmula aqui. E acima de 7.350 a gente não vai ver diferença do que era pago antes. Só vale ressaltar que isso vale para trabalhadores de carteira assinada, ou seja, CLTs, também servidores públicos, seja da prefeitura, né, trabalho no governo, e também aposentados e pensionistas do INSS. Então, como que vai funcionar? Já deixa eu abrir aqui a calculadora que eu fiz, né? Ela tá disponível para download aqui na descrição de graça. Então, já baixa ela aí para você calcular certinho quanto que vai ser o seu imposto, o seu salário líquido. E aqui você vai colocar o seu salário bruto. E do lado esquerdo a gente tem aqui as informações necessárias para gerar a sua base de cálculo. O que é a base de cálculo? O imposto de renda ele não é descontado diretamente do imposto do salário bruto. Ele é descontado da base de cálculo, que é o seu salário bruto menos os descontos tradicionais. Então, é INSS, né, o valor de R$ 189,59 para cada dependente, e pode ter outros descontos também, como, por exemplo, pensões alimentícias que sejam pagas mensalmente. E quando a gente olha a tabela do imposto de renda que continua valendo, né, aquela que tem as alíquotas de 7,5, 15, 22,5 e 27,5, essas faixas aqui de valor para saber qual alíquota vai se aplicar, ela é em cima da base de cálculo. Então, não é o salário bruto, aqui é a base de cálculo. Então, como que a gente chega na base de cálculo? Você vai colocar aqui seu salário bruto, vamos dizer aqui, por exemplo, R$4.000. E aí aqui a planilha já dá pra gente exatamente quanto vai ser o valor do INSS. Esse daqui já é atualizado 2026, tá? Se você quiser saber melhor sobre como que vai ser, quais vão ser as mudanças, o que isso vai ver diferente no pagamento do INSS, o último vídeo foi sobre isso. Vou deixar o card aqui em cima. Aqui é a quantidade de dependentes, então vamos supor que eu tenho um dependente. Então aqui R$119 e outras deduções aqui poderiam entrar pensão alimentícia e outras coisas. Somando tudo isso dá R$558. Então, a base de cálculo seria 4.000 menos este valor. Mas a gente tem uma coisa chamada desconto simplificado. O que é isso? É esse valor aqui de R$607,20. Como que ele funciona? Quando a soma de todas essas deduções aqui que a gente colocou são inferiores a esse valor, é considerado o 607,20. É como se fosse o mínimo de desconto possível para se aplicar no cálculo da base de cálculo. E por que isso existe? Porque quanto menor a base de cálculo, menos imposto a gente paga, né? Afinal, já que o imposto de renda é uma porcentagem em cima da base de cálculo, quanto maior a base de cálculo, maior o imposto. Quanto menor a base de cálculo, menor o imposto. E aí tem esse piso de R$607 para ajudar, principalmente nos salários um pouco mais baixos, a garantir que a base de cálculo não fique tão alta e o imposto não fique tão alto também. Que ficou aqui, então, R$3.392. Então, o desconto simplificado, ele sempre vai ser usado enquanto os seus descontos forem menores do que ele. Então, ele ajuda realmente a diminuir um pouco o imposto de renda. Então, considerando o desconto simplificado, vai sobrar aqui R$3.392, que é a base de cálculo. Então, como a gente viu, ela fica aqui nessa faixa ficava na faixa dos 15%, né, o que daria um imposto de R$114. Porém, o salário bruto está abaixo dos R$5.000, então ela está na faixa de isenção. Então, a partir desse ano, essa pessoa que ganha 4.000 não vai pagar nada de imposto, ou seja, ela vai ver R$114 a mais no lerite dela. E qual vai ser o salário líquido dela? Vai ser então os 4.000, menos o INSS, que a gente calculou aqui. O imposto de renda vai ser zerado. E aqui outro desconto aí você pode acrescentar coisas tipo com participação do convênio, né? Ou, por exemplo, de Gympass, essas coisas que saem direto do seu lerite. Aí você adiciona aqui, vou dar um exemplo, R$15 de coparticipação. Aí ele já desconta aqui automático e aí eu teria então um salário líquido de R$3.616. Vale só reforçar que os dependentes, eles contam no cálculo aqui da base de cálculo, mas ele não é descontado a folha, né? Esse desconto do dependente serve justamente para também diminuir o imposto de renda, né? Ele reduz ali a base de cálculo para você que tem filhos pagar menos imposto de renda. E aí vamos ver um exemplo de quem está acima dos R$5.000, ali na faixa de redução, né? Vamos dar um exemplo aqui de R$6.000.
Então aqui o INSS já fica em 641, que é maior do que o desconto simplificado. Então já vai ser considerado esse valor aqui. Vamos supor aqui 0 dependentes, então o único desconto que vai ser considerado é o próprio INSS. Então meu salário menos o INSS vai dar aqui uma base de cálculo de 5.358. Essa faixa de salário já está aqui acima dos 4.664, então já está valendo aqui os 27.000% menos R$908. Então aqui na fórmula a gente tem que vai ser esse o valor aplicado, essa fórmula aplicada. Então 27,5 de 5.358 menos 908 dá aqui R$564, que é o que seria pago, né, no imposto antigo. Porém, como está na faixa de redução de imposto, né, entre 5.700 e 7.350, é aplicado esse redutor, que é R$978 menos essa continha aqui, o seu salário bruto, então 6.000 vezes 0,133145. Essa conta aqui dá 179,75. Então, o imposto que seria pago antigamente seria esse, porém vai ter essa redução desse valor aqui de R$179. Então, o que vai ser pago esse ano vai ser R$385,10, para quem ganha aqui R$6.000 bruto, né? Então, o salário líquido ficaria os R$6.000, menos o INSS aqui de 641, menos o imposto de renda de 385. Eu vou supor aqui que eu não tenho nenhum outro desconto, então o salário líquido ficaria aqui em 4.973. E aí você pode ir brincando com essa planilha, tá? Sempre preenchendo os campos verdes, então você vai colocar o salário bruto, quantos dependentes você tem, se você tem alguma outra dedução como pensão alimentícia, e se você tem algum outro desconto direto de folha, por exemplo, de Impeça ou com a participação de convênio, e aí você vai saber exatamente quanto que você vai receber líquido esse ano na sua conta. E esse valor aqui, que é a redução do imposto, é justamente a diferença que você vai ver no seu lerite, né? O quanto que você recebia versus quanto você vai receber hoje, e a diferença que você vai ver a mais caindo na sua conta. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like, que ajuda muito a divulgar o conteúdo para outras pessoas que queiram saber mais sobre o imposto de renda de 2026. No mais, eu agradeço a sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.